E eu queria dizer para quem quer que seja que está com ela ou sabe onde ela está, mas nunca é tarde demais. E você não está perdida ou sozinha. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Uma mensagem direta e profundamente emocional para o sequestrador de sua mãe, Savannah Guthrie, divulgando um novo vídeo comovente. Agora já são 16 dias na busca desesperada por Nancy Guthrie, de 84 anos. Nenhuma prisão, nenhum suspeito claro e relatos contraditórios e confusos sobre o que pode ter motivado o seu rapto em casa no dia 1º de fevereiro, e acabamos de receber novas informações sobre as roupas que a pessoa armada e mascarada usava na porta de Nancy Guthrie, e essa nova informação pode ser crucial para resolver esse caso. Estamos no caso apresentado pela lei e pelo crime. Eu sou Chris Stewart. Ei, pessoal! Antes de começarmos este episódio de No Caso, um dos programas mais assistidos no YouTube, quero falar do nosso patrocinador. Morgan & Morgan, o maior escritório de advocacia de danos pessoais dos Estados Unidos, é um escritório com mais de 1.000 advogados que já recuperaram bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes só nos últimos meses. Um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares quando a seguradora ofereceu apenas 350 mil. Na Pensilvânia, outro cliente recebeu 26 milhões. Isso é 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan facilita sua luta pelo que merece. Você pode iniciar uma reivindicação pelo celular, inclusive em forthepeople.com/OTC. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. Desde o início, uma pergunta pairou sobre este caso: quem levou Nancy Guthrie? E, mais especificamente, quem sequestraria uma mulher de 84 anos enfrentando sérios problemas de saúde? Uma mulher que depende de medicação diária para sobreviver? Vou mostrar o que o departamento do xerife do condado de Pima postou na tarde de segunda-feira. Não há suspeitos neste caso, mas agora, pela primeira vez, o xerife está descartando pessoas, segundo ele. Abre aspas. Para deixar claro, a família Guthrie, incluindo todos os irmãos e cônjuges, foi descartada como possível suspeita neste caso. A família tem sido apenas cooperativa e gentil, e são vítimas neste caso. O xerife, Chris Nanos, continua dizendo, abre aspas, sugerir o contrário não é apenas errado, é cruel. A família Guthrie são vítimas, simples assim. Por favor, eu imploro a vocês da mídia que honrem sua profissão e relatem com um pouco de compaixão e profissionalismo. No início desta investigação, houve relatos de que o genro de Nancy Guthrie poderia ser o principal suspeito neste caso, como se acreditava que ele foi a última pessoa a ver Nancy Guthrie antes de ela ser levada de sua casa. Foi noticiado que ele foi quem levou Nancy Guthrie de volta para casa agora. Antes, o xerife afirmou que ninguém seria inocentado até haver uma prisão no caso. Não está claro o que mudou, nem o motivo dessa nova declaração. Existem várias teorias que foram especuladas online, e uma delas é que quem levou Nancy, essa não era a intenção quando entraram na casa dela. A intenção, na verdade, era arrombá-la, roubar coisas. Então algo aconteceu e eles foram obrigados a levar Nancy Guthrie. Agora, as autoridades policiais ainda não vieram a público e compartilharam oficialmente o que acham que era a intenção da pessoa ou das pessoas que levaram Nancy Guthrie. E não está claro se eles sequer sabem disso neste momento, pelo menos pelo que estão nos dizendo oficialmente. Agora, há uma reportagem da mídia, no entanto, que está recebendo muita atenção e está sendo contestada pelas autoridades policiais, e afirma que Nancy Guthrie é a vítima do que seria um assalto em sua casa. Vamos analisar essa nova reportagem em instantes. Mas antes disso, quero falar sobre o que Savannah Guthrie postou em seu Instagram na noite de domingo. É um novo vídeo, é cru, é emocionante e grande parte da mensagem dela
é para o sequestrador da mãe dela. Eu queria vir aqui e... Já se passaram 2 semanas desde que nossa mãe foi levada e... Eu só queria vir aqui dizer isso. Nós ainda temos esperança e nós ainda acreditamos. E eu queria dizer para quem estiver com ela ou souber onde ela está, mas nunca é tarde demais. E você não está perdida ou sozinha. Nunca é tarde para fazer o certo. E nós estamos aqui. Nós acreditamos. E nós acreditamos na bondade essencial de cada ser humano. E nunca é tarde demais. E dá para ver, você não precisa ser um especialista em linguagem corporal para perceber isso. Mas veja como Savannah Guthrie parece exausta, esgotada e emocionada. E é compreensível quando você pensa no que a família dela está passando agora. Está claro que essa família continua mantendo a esperança de que Nancy vai voltar para casa. Essa mensagem mais recente parece algo cru, parece espontânea e certamente tem um tom diferente do último vídeo dela que você deve se lembrar. Ela chegou por volta do prazo que estava incluído em uma suposta nota de resgate, enviada para veículos de mídia como o TMZ. Era isso? Oi, pessoal. Eu queria aparecer aqui e compartilhar alguns pensamentos enquanto nós entramos em mais uma semana desse pesadelo. Eu só quero dizer, antes de tudo, muito obrigada por todas as orações e pelo carinho que recebemos. Minha irmã, meu irmão e eu. E que nossa mãe sentiu. Acreditamos que de algum modo ela sente essas orações e que Deus a ampara, mesmo neste momento e lugar mais escuro. Acreditamos que nossa mãe ainda está lá. Nós precisamos da sua ajuda. A polícia trabalha incansavelmente dia e noite para trazê-la de volta e encontrá-la. Ela foi levada e nós não sabemos onde. E precisamos da sua ajuda. Então eu vim aqui só para pedir a você, não só pelas suas orações, mas não importa onde você esteja, mesmo que esteja longe de Tucson. Se você vir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, se houver qualquer coisa que pareça estranha para você, que você informe as autoridades. Estamos em uma hora de desespero. E precisamos da sua ajuda. Por mais público que este caso tenha sido, não está claro o que a família Guthrie sabe e se eles têm conhecimento de possíveis pistas que as autoridades estão seguindo. E também não está claro o que os investigadores mais próximos deste caso estão acompanhando neste momento. Claro, ouvimos o xerife, mas fora isso, ainda há muito que não sabemos quando se trata do círculo interno desta investigação, mas estamos descobrindo uma possível pista. Isso tem a ver com a pessoa vista usando uma máscara, uma jaqueta, luvas e uma mochila nos degraus da frente da casa de Nancy Guthrie por volta da época em que ela desapareceu. O xerife do condado de Pima diz que as roupas que você vê na pessoa naquele vídeo, eles acreditam que, possivelmente, foram compradas no Walmart. Essas roupas não estão mais disponíveis só no Walmart, mas estão avaliando essa possibilidade. Mas quando você fala Walmart, você acrescenta a essa roupa, a mochila, que o FBI diz ser vendida exclusivamente no Walmart, uma mochila Ozark Trail Hiker de 25 litros. Novamente, só é possível conseguir no Walmart. A Fox News divulgou uma reportagem afirmando que o coldre visto na cintura do homem parece realmente ser um coldre.
Custa $10, então é bem barato e é vendido em alguns Walmarts, e eles encontraram em estoque em 5 Walmarts na região de Tucson. Então vamos ver como isso vai influenciar na tentativa de identificar se a pessoa que vemos naquele vídeo, se compraram essas roupas e a mochila recentemente, isso pode ajudar a identificar quem é. Vamos falar sobre o novo relatório que está recebendo atenção. Ele é da afiliada da CBS em Phoenix e da repórter de crimes reais, Brianna Whitney. Ela apresenta a série True Crime Arizona e divulgou uma matéria afirmando ter uma fonte interna que revelou isso a ela. As autoridades acreditam que Nancy Guthrie é vítima de um assalto que deu errado. A intenção de quem entrou na casa dela não era levar Nancy Guthrie, mas roubar coisas. Mas algo deve ter acontecido dentro da casa que fez com que ela se tornasse vítima de um assalto mal sucedido. Isso seria ao invés de um plano para sequestrarem Nancy Guthrie desde o começo. Hoje, o xerife do condado de Pima contesta esse relatório. Veja o que ele disse. O departamento do xerife do condado de Pima nunca afirmou que isso foi um assalto que deu errado. Qualquer relatório que indique o contrário está incorreto. Esta continua sendo uma investigação muito ativa. Veja, se quiser interpretar mais essa declaração, está contestando o relatório e também contestando que o departamento tenha dito que isso foi um assalto que deu errado. E sugerir isso, eles dizem, seria impreciso, diferente de dizer que a história em si está incorreta agora. O FBI também falou com a Fox News, que procurou um comentário, e o FBI disse que não sabe de onde essa história veio. Então, parece que o Bureau também está reagindo um pouco. Agora, especialistas sugerem que a reportagem do Arizona afirma que quem entrou na casa da Nancy não queria levá-la. Algo deve ter ocorrido lá dentro e causado isso. Eles apontam motivos para isso e citam imagens como esta, divulgada pelo TMZ. Esta é uma pessoa suspeita, flagrada por câmeras nas semanas do desaparecimento de Nancy Guthrie. E houve várias dessas que foram postadas nas redes sociais, e muitas delas não têm nada a ver com o caso Guthrie. Neste aqui, vemos um homem em 23 de janeiro andando de costas intencionalmente na entrada de uma casa, a 10,5 km da casa de Nancy Guthrie. A TMZ ocultou o rosto do homem, mas afirma que ele tem barba e se parece com o indivíduo do vídeo de vigilância divulgado pelo FBI da casa de Nancy Guthrie. Agora, a TMZ diz que o FBI está seguindo isso como uma pista, mas, novamente, não está claro se isso tem alguma relação com o caso Guthrie. O vídeo foi gravado por volta das 5 da manhã, quando um cachorro late e o homem sai correndo. Agora, o motivo de eu estar trazendo isso à tona é a Nancy Guthrie. Segundo a linha do tempo fornecida, entre 2 e 2h30 da manhã, o marca-passo dela se desconecta do iPhone. Então, isso aparentemente aconteceu nas primeiras horas da manhã. E estamos vendo vídeos em que aparecem outros exemplos de pessoas chegando à porta de moradores em Tucson, Arizona, nas primeiras horas da manhã. Além disso, especialistas conversaram conosco sobre como, em sequestros, uma mulher de 84 anos com problemas de saúde e dependente de medicação diária é um alvo vulnerável, normalmente evitado por sequestradores para exigirem resgate. Então, isso pode potencialmente te levar na direção da especulação de que isso foi um assalto que deu errado. Por outro lado, especialistas em segurança pública afirmam que assaltos residenciais à noite são muito raros, porque é quando as pessoas estão dormindo em casa. E se você entrasse na casa de alguém para pegar algo? Ter um confronto com uma pessoa que pode acordar é a última coisa que você quer nessa situação. Normalmente, são prédios comerciais que se tornam alvos de assaltantes à noite. Ao observar a pessoa suspeita na porta da frente de Nancy Guthrie, percebe-se que a mochila está cheia enquanto se aproxima, o que não é esperado de quem pretende furtar itens de uma casa. Mas, novamente, a afiliada da CBS em Phoenix afirma que suas fontes internas dizem que foi um assalto que deu muito errado. E o xerife do condado de Pima contesta esse relatório. Vamos falar mais sobre as evidências conhecidas deste caso. Comentamos agora sobre as informações recebidas, o Walmart
e onde as roupas poderiam ter sido compradas. Ainda aguardamos o resultado do DNA da pessoa na porta da frente da Nancy Guthrie. O FBI nos enviou um comunicado sobre uma luva encontrada a cerca de 3 quilômetros da casa da Nancy Guthrie, que afirma que a luva encontrada estava em um campo ao lado da estrada. Os agentes dizem que, enquanto procuravam nos quilômetros ao redor da casa da Nancy, encontraram 16 luvas. Achei interessante que disseram que a maioria das luvas era de pessoas que procuravam algo e só as jogaram no chão. Mas então, tem uma luva que eles encontraram que parece oferecer pelo menos um fio de esperança. Nesse caso, essa luva, segundo o FBI, parece combinar com as luvas do suspeito no vídeo de vigilância. Quando você ouve essa frase, ela chama a atenção. O FBI afirma que o departamento do xerife do condado de Pima enviou a luva para um laboratório particular na Flórida. Ela foi enviada na quinta-feira da semana passada, foi testada na sexta-feira da semana passada e, então, os resultados preliminares chegaram no sábado. E agora, o FBI está aguardando o controle de qualidade e a confirmação oficial. E quando isso voltar, o FBI diz que então colocará o perfil de DNA no CODIS, que é o banco de dados nacional de DNA deles. E se o DNA for de uma pessoa que já teve algum tipo de problema anterior com a lei, deve haver uma correspondência. Esse banco de dados está cheio de pessoas que foram condenadas por crimes, presas ou detidas. Agora, o FBI não entrou em mais detalhes sobre se há algo específico. Isso leva aquela luva até a casa de Nancy Guthrie, além do fato de que ela se parece com a que foi usada no vídeo por aquele indivíduo mascarado e armado. E devemos deixar claro que é possível que a luva tenha sido apenas resultado de alguém jogando lixo. E além disso, mesmo que haja uma correspondência no CODIS, você sabe, foi mencionado que isso pode só indicar que havia alguém com antecedentes criminais a uns 3 quilômetros da casa de Nancy Guthrie. Em algum momento, pode não estar ligado a este caso, mas você tem que admitir que é uma pista que pode significar algo nesta investigação. Agora, ao entrarmos na terceira semana, parece que essa luva é uma luva de nitrila comumente usada, que é colocada sobre outra luva. Quando você olha para aquele vídeo, ainda não ouvimos do FBI se eles encontraram o DNA de Nancy Guthrie na luva. Os investigadores encontraram DNA em casa que não era de Nancy, familiares ou pessoas próximas, mas não se sabe a quem pertence. Não se sabe se pertence a alguém que entrou na casa dela com más intenções ou a alguém contratado para ajudar, como jardineiro ou piscineiro, que, segundo relatos, deram amostras de DNA. O xerife não divulgou quais evidências foram achadas na casa de Nancy Guthrie. Sabemos que havia sangue nos degraus da frente, identificado como de Nancy Guthrie, como mostra este vídeo da News Nation. O xerife também disse que as autoridades não têm suspeitos neste caso, mas ele fez uma observação interessante sobre a qual acho que precisamos conversar. Ele disse: após a invasão de uma casa a 3 quilômetros da casa de Nancy, na sexta à noite, também houve uma abordagem dramática no trânsito. Um homem foi detido e liberado. E o xerife disse à imprensa que a pessoa parada em uma abordagem policial em um Culver's era uma pessoa de interesse neste caso. Ele disse isso primeiro à Fox News, mas essa pessoa já foi liberada. A afiliada da CBS em Phoenix está informando que o DNA desse veículo está sendo testado. Agora, aquela operação aconteceu rapidamente. Na noite de sexta-feira, vimos uma equipe da SWAT entrando em ação. Havia um mandado de busca federal para a casa que ficava em um bairro de alto padrão, a alguns quilômetros da casa de Nancy Guthrie. No entanto, a NBC News está informando que as autoridades estão descartando, neste momento, qualquer pessoa detida como possível suspeito. Eu só queria aparecer aqui e dizer isso. Nós ainda temos esperança. E nós ainda acreditamos agora. No novo vídeo de Savannah, ela demonstra esperança de que sua mãe ainda esteja viva. Após tanto sofrimento, essa história pode enfim ter um final feliz. O xerife disse ao The New York Times que a investigação continuará, não importa o que aconteça. E ele disse o seguinte, e essa foi a frase que chamou um pouco de atenção no fim de semana quando se trata de encerrar esse caso. Abre aspas. Talvez seja daqui a 1 hora, talvez em semanas, meses ou anos, mas nós não vamos desistir. Vamos encontrar Nancy e esse cara.
disse o xerife Chris Nanos ao The New York Times. Agora, outro acontecimento que ocorreu hoje e que acho que devemos comentar. A TMZ continua dizendo que está recebendo e-mails de alguém que afirma saber onde Nancy Guthrie está e quem a levou. Agora, não está claro se esses e-mails são reais, mas Harvey Levin, da TMZ, disse: hoje receberam outra carta dessa pessoa exigindo pagamento por informações. Essa pessoa enviou 3 e-mails, inicialmente pedindo um Bitcoin pelas informações que diz ter, de acordo com a TMZ. A carta de hoje supostamente dizia, abre aspas, eu sei o que vi 5 dias atrás, ao sul da fronteira, e me disseram para ficar quieto, então eu sei quem ele é, e com certeza era a Nancy com eles. Fecha aspas. A pessoa que envia esses e-mails agora parece ser diferente de quem escreveu os 2 bilhetes de resgate recebidos pela TMZ e emissoras de TV em Tucson, exigindo Bitcoin. Com 2 prazos que já passaram, não está claro o quão a sério o FBI está levando essa pessoa que continua enviando e-mails para a TMZ. Agora, o FBI está oferecendo $100 mil por informações que levem a Nancy Guthrie, ou a pessoa, ou pessoas que atiraram de sua casa em 1º de fevereiro. Se você tiver informações sobre Nancy Guthrie, pode entrar em contato com o xerife do condado de Pima pelo número 5-20-300 e 51-4900. Você também pode entrar em contato com o FBI, o 1800. Ligue para o FBI ou acesse tips.fbi.gov. Junte-se a nós agora para falar mais sobre este caso. Greg Rogers, ex-agente especial, aposentado do FBI, obrigado por participar do Law and Crime neste debate após a divulgação do relatório do Arizona por uma emissora que cita uma fonte sobre o assunto. A teoria é que isso foi um assalto mal sucedido e Nancy Guthrie não era inicialmente um alvo. O xerife e o FBI parecem contestar um pouco essa ideia. O que você acha? Com base no que sabemos até agora sobre o que pode ter ocorrido aqui? Eu meio que descarto a teoria do assalto mal feito por motivos de que quando você ahn, foi. Mesmo que eu acho que é óbvio pelo vídeo, pode ser que o indivíduo que se aproximou da porta da frente cometeu vários erros, teve um planejamento pré-operatório muito ruim. Mas a média, sabe, de um arrombamento é arrombar uma porta, sabe, roubar, o quê? O que eles iam levar. Quero dizer, a pessoa que está dando essa dica está dizendo que acredita que havia algo realmente valioso na casa dos Guthrie. Esse é um bairro estranho para fazer, tipo, um arrombamento. Eles não iam simplesmente entrar lá e roubar TVs e, sabe, coisas assim. Então eu realmente duvido disso. Eu não acho que essa seja uma teoria viável. E ladrões normalmente não. Também não costumam sequestrar as pessoas que estão na residência. Quero dizer, eles tragicamente, e não quero soar, sabe, cínico, mas a maioria dos ladrões vai apenas incapacitar a pessoa que está na residência. Eles vão machucá-la e deixá-la lá. Quero dizer, eles não têm nenhum interesse em levar uma pessoa com eles. Eles têm algo que querem roubar, roubam e vão embora. Sim, e eu conheço essa emissora de televisão. Eles acabaram de divulgar um comunicado dizendo que mantém o que foi reportado. Então vamos ver. É uma daquelas coisas que só vamos saber quando tudo se resolver. Tipo, o que realmente aconteceu. E a gente só pode saber até certo ponto, olhando de fora. Sabe, já tivemos especialistas que disseram, e as pessoas talvez nem percebam isso, que, sabe, um roubo residencial normalmente não acontece à noite, porque as pessoas estão em casa e estão dormindo. E a última coisa que você quer, se quer roubar alguma coisa, é ter um confronto com alguém dentro da casa. Exatamente. Alguns prédios comerciais são alvos. Mas ao ouvir isso, fico pensando, especialmente porque já ouvimos e até agora, conversando, esse cara cometeu vários erros ao aparecer na porta. E não parecia um criminoso sofisticado ou genial, pelo menos à primeira vista. Mas com que frequência essas pessoas percebem, refletem e dizem, provavelmente, tem alguém dormindo na casa.
Infelizmente, existem profissionais que fazem exatamente isso. Eles vão de cidade em cidade, cometem furtos e depois seguem em frente, e na verdade são muito bons no que fazem. E é tudo apenas uma aposta, mas quero dizer, é isso. A aposta é que fica bem óbvio que as chances de alguém estar em casa nesse horário são bem altas. Sabe, se você fizer um pouco de vigilância, saberia. Quando ela não estivesse lá, quero dizer, seria fácil ver ela indo embora de carro. E aí você simplesmente entra e pega o que quer pegar. Pelo que eu entendi, não foram muitas coisas levadas dos moradores, então, a menos que, de novo, a menos que pode ser que tivesse algo que ninguém sabia, algum item realmente valioso que talvez ela tivesse, ou um cofre, algo assim, e foi só isso que eles levaram. Isso seria uma coisa, mas a casa não foi arrombada de nenhuma forma tradicional de roubo. Sabe, havia muitos itens muito valiosos ainda lá e eles continuavam lá. Esses caras ficaram naquela residência por mais de 40 minutos. Certo? Então, eles ficaram lá por muito tempo. Eles poderiam ter levado tudo se quisessem, se essa fosse a intenção. Certo? Você tem a linha do tempo. Acho que um pouco depois da 1 da manhã, 1h30, quando a câmera da campainha desconecta. E então, 45 minutos depois, uns 40 minutos depois, o marca-passo dela desconecta do iPhone. A outra informação que chegou é que a mochila era um modelo vendido exclusivamente no Walmart, certo? O tipo que ele tem. É o único lugar onde você pode conseguir. O xerife agora fala das roupas dessa pessoa e me pergunto se inclui a máscara. Será que é só um gorro furado? Ou uma máscara mesmo? Você fica se perguntando quantas pessoas em Tucson, Arizona, estão comprando isso, com o clima que faz lá, né? Não é como se ele estivesse em Denver ou algo assim. Um, Mas o fato de existir a possibilidade de que todos esses itens sejam do Walmart, o que isso pode significar para essa investigação? Ah, isso é enorme. Isso é. Nós já resolvemos vários casos, os mais importante que eu posso lembrar, nós resolvemos um caso de assassinato em série, Joseph Duncan, em Coeur d'Alene, Idaho. Ele matou uma família e matou várias crianças em uma onda de crimes pelo país. E foi porque ele deixou alguns itens em uma das residências onde os códigos de barras, os números UPC, foram rastreados até uma loja Home Depot. E então, uma vez que você descobre qual local eles usaram, há câmeras de vídeo, você tem os recibos, verifica se eles usaram um cartão de crédito. Você pode literalmente rastrear quem comprou aquele item específico, os sistemas de inventário do Walmart e de qualquer Home Depot. Essas coisas são muito, muito detalhadas, então você pode rastrear tudo direitinho até quem comprou. E se a pessoa não usou o cartão, se ela estava tentando ser cuidadosa e usou o dinheiro vivo, ainda assim, você pode detalhar exatamente quando aquele item foi vendido e pode olhar as câmeras de vídeo. Já resolvemos vários casos assim. Essa é uma descoberta muito, muito importante. Tenho esperança de que isso vai ser realmente útil. Sim, eu também, porque quando saiu a história da mochila, você olha e pensa: quando ela foi comprada? Qual a chance de ser de anos atrás? Não sei faz quanto tempo, só sei que está à venda no Walmart. Mas aí tem também as roupas. E é tipo, se tudo isso bate, se essa pessoa comprou essas roupas, isso pode ser enorme. Para esse caso, eu sei. Ontem saiu outra pista meio grande, ou pelo menos pareceu isso pra gente à primeira vista. Do lado de fora está essa luva, que eles afirmam ter encontrado a cerca de 3 quilômetros da casa. E a frase que chama a atenção de todo mundo é que parece ser a luva que combina com a que vemos na pessoa na porta da frente. Agora, isso só significa que é tipo uma luva de látex. Digo, qualquer um pode ter dessas, mas com base no que sabemos sobre isso, o teste de DNA, o que podemos esperar se isso voltar como um perfil que eles possam colocar no CODIS, aquele banco de dados? Ah, essa pode ser a maior pista que temos agora. Se essa for realmente a luva, ahm, posso te assegurar que as pessoas estão trabalhando 24 horas por dia, eles já identificaram o DNA e vão rodar isso no CODIS. Infelizmente, o que a maioria das pessoas não percebe é
A menos que você tenha um histórico criminal, ou se você esteve nas Forças Armadas, ou se você foi um agente federal, seu DNA está disponível porque você foi testado. Mas ahm, a grande maioria do público americano não foi. Então, se ele não estiver no CODES, eles vão rodar isso em bancos de dados históricos, a gente só sabe de novo. Outro caso que acabou de ser resolvido dessa forma foi o caso Kohlberger, em Idaho, onde ele matou aquelas crianças, sabe, na universidade em Moscou. E foi isso. Esse caso foi solucionado pelo DNA. Ele deixou a bainha da faca lá que tinha o DNA do pai dele, que foi rastreado através de um banco de dados históricos, sabe? Depois descobrimos que Brian Kohlberger era estudante de uma universidade a 16 quilômetros dali. Então é assim que os casos são resolvidos. Então eu realmente espero que aquelas fossem as luvas de verdade, vamos descobrir. Mas, novamente, isso mostra que você pode fazer muitas determinações com base na sofisticação e no talento do indivíduo. Quem quer que seja o seu alvo com base no planejamento pré e pós-operação, e o planejamento pré-operação dele foi terrível, sabe? Ele usa uma mochila cheia de itens refletivos, ele não traz nada para driblar the camera ring, mesmo estando com uma mochila. Ele poderia ter levado fita adesiva ou spray, poderia ter desativado aquela câmera em 1 segundo. Em vez disso, ele tipo pega um arbusto, o que mostra uma total falta de planejamento prévio, mas planejamento pós-operatório. Jogar suas luvas, que você sabe, eu já vi coisas assim em vários casos. Mas por que você vai fazer isso? Porque você sabe disso? Isso faz você repensar o intelecto da pessoa com quem trabalha. Porque você poderia levar essas luvas com você até uma lixeira, sabe, a 160 quilômetros de distância, ou você poderia queimá-las. Mas apenas descartá-las e deixá-las em algum lugar faz você refletir sobre o quão esperta é a pessoa com quem você está lidando. É, e só sobre isso. Tipo, se essas são as luvas, e depois de tudo isso, é isso que eles fariam. Isso quase me faz pensar se é realmente assim que vai ser. Porque quase parece, apesar de parecerem pouco inteligentes na câmera, como ao abandonar as luvas a cerca de 3 quilômetros da casa de Nancy Guthrie, é como se Eu vou explicar isso. não dá para explicar se isso realmente acontece, vamos ver. Mesmo assim, você realmente olha para a câmera. Também penso no tipo de máscara de esqui dele, parecendo a que um ladrão de filme de comédia usaria, quero dizer. Ela mostra uma boa parte do rosto dele, diferente de algumas outras opções por aí. Essas cobririam sua boca e os olhos não ficariam como estavam. Por que você faria isso? Espero que isso ajude a chegar até ele. Fico feliz que ele tenha feito. Mas parece uma máscara muito idiota. Se você fosse entrar, sabe, na casa de alguém, sabendo disso, você sabe. Agora estamos entrando na 3ª semana disso. Com todos os erros que você vê nas câmeras, você se surpreende que esse caso ainda não foi resolvido? Sim, eu realmente estou. E novamente, não querendo soar cínico, mas o tempo é realmente essencial considerando a saúde dela e outros problemas, mas na primeira semana achei que eles estavam só sendo cautelosos por causa das cartas de resgate. Eles estão fazendo tudo o que podem para verificar a autenticidade delas ou se estão lidando com uma pessoa de verdade. Mas o fato de não parece ter havido nenhuma verificação realmente sólida de prova de vida. Não há fotos, eles não estão lidando pessoalmente com um sequestrador. Isso é muito preocupante e eu acho que isso diz muito. Também da forma como a família agora e os vídeos que eles estão publicando. E eu posso te garantir, isso não é feito sem muito planejamento. E conversando com analistas criminais e outras pessoas sobre o que deve ser dito nesses vídeos. Sabe, eles passaram de falar diretamente com um sequestrador para falar com o público, e essas são coisas radicalmente diferentes. Por quê?
Nós vimos. E sabe, eu estava dizendo antes, tipo, você não precisa ser um especialista em linguagem corporal para simplesmente perceber o que está acontecendo. Savannah entendeu, sabe? Ninguém sabe pelo que ela está passando, mas entender o quanto ela está angustiada, isso é incrivelmente real, né? E é um pesadelo que ninguém gostaria de passar. Mas quando você olha para a mensagem, onde você vê que era a família reunida realmente tentando humanizar Savannah, os primeiros vídeos que Savannah postou foram seguidos daquele sobre o prazo da suposta nota de resgate, onde era mais um apelo ao público, dizendo: se você vir algo, diga algo. E era quase esse o tom. Era mais como a Savannah Guthrie, do Today Show, que todos nós conhecemos. Teve o de ontem à noite, quando ela fala que você pode fazer a coisa certa, como se fosse para alguém, ou para a pessoa que, você sabe, sequestrou a mãe dela, ou para alguém que sabe quem fez isso. Seja quem for nos bastidores, por mais autênticos que vídeos assim pareçam. Qual é, eu acho, o conselho que o FBI pode dar para um familiar em uma situação desse tipo? Nós temos perfis psicológicos muito talentosos trabalhando nesse caso. Eles estão lá e estão atuando. Essas mensagens são direcionadas especificamente. E a linguagem usada nelas é muito bem pensada. Quero dizer, aquelas mensagens simplesmente não são improvisadas. Há um raciocínio por trás de cada uma. Eu não iria. Não me surpreenderia se isso tivesse relação com o indivíduo que continua enviando mensagens e e-mails para veículos de mídia dizendo que sabe quem fez isso. Um, I'm a Eu sou muito suspeito disso porque esse indivíduo já teve várias oportunidades de provar sua veracidade e não fez isso. E com isso quero dizer, toda vez que o departamento e o gabinete do xerife do condado de Pima detiveram alguém para interrogatório, essa pessoa poderia facilmente se manifestar e dizer: não é ele, pegamos a pessoa errada. Você estaria arrasando, realmente provaria sua veracidade porque estaria dizendo que sabe quem é, mas isso não está acontecendo. Então, um, é, Eu sei que recentemente, porque hoje o TMZ disse que recebeu outra. Acho que já é a quarta mensagem dessa pessoa, e é bem diferente. O jeito que essa pessoa. Desculpa, é muito diferente como essa pessoa está agindo. O quarto e-mail, recebido hoje, foi de alguém dizendo não ter sequestrado Nancy Guthrie, mas que sabe. E você sabe, tem uma parte disso que você olha e pensa que isso pode ser. É simplesmente uma abordagem muito diferente comparada ao e-mail inicial, que era: eu quero o dinheiro. E depois, não há resposta alguma. Mas nesses e-mails, isso me fez pensar. Eles falaram sobre atravessar a fronteira e falaram sobre o México. E em um emprego anterior, eu dirigi por Nogales. Tipo, aquela entrada logo ao sul de Tucson. E como qualquer pessoa que já atravessou a fronteira, tipo, é muito mais fácil entrar no México do que o processo de responder perguntas na volta. É que eles não estão checando os veículos. Eles meio que só acenam para você passar. É como passar por um pedágio, sabe? Qual a probabilidade de o FBI estar trabalhando com as autoridades mexicanas só para ficar de olho caso algo apareça? Que alguém, especialmente depois que esse vídeo foi divulgado, a pessoa na porta da frente pode ter fugido para o outro lado da fronteira na esperança de que isso ajudasse a encobrir seus rastros um pouco melhor. certo? Não, posso te garantir que os federais, a Polícia Federal Mexicana, nossos colegas, estão envolvidos nesse caso desde o início. Quero dizer, literalmente desde o começo, justamente por causa da proximidade, o quão perto Tucson fica da fronteira. E, novamente, como você disse, é muito fácil dirigir até Nogales, isso não é difícil, mas há câmeras e também há outras coisas. Além disso, ahn, posso te assegurar, por trabalhar anos em casos de cartel, que a Polícia Federal Mexicana tem ahn, um contato muito próximo com os cartéis. Eles têm e já conversaram com eles sobre isso. Porque se ela estivesse no México, especialmente se estivesse na região de Nogales, o cartel da nova geração é muito ativo lá. Ahm,
Eles saberiam que nada acontece no território do cartel sem que eles saibam. Não estou dizendo que não acredito que isso tenha relação com os cartéis, só estou dizendo que eles saberiam disso. E a Polícia Federal Mexicana tem conversado com eles sobre isso, porque nada acontece em uma área que eles dominam sem que eles saibam. Eu também pensaria nisso, tipo, só por ter tido esse pensamento, sabe? Como alguém de fora, só observando e vendo o quão perto está da fronteira. Você se pergunta, será coisa de cartel? Mas aí você pensa, tipo, se você está no ramo das drogas. A última coisa que você iria querer é chamar esse tipo de atenção para você, certo? Esse é um jeito justo de pensar, tipo, Levar um 84 para o cartel, isso é literalmente troco de pão para eles. Quero dizer, isso não é um. As pessoas falam o tempo todo sobre os sequestros que têm relação com o cartel no México, mas isso tem tanto a ver com política quanto com. Essa não é uma parte realmente lucrativa do negócio deles, sabe? Eles podem sequestrar um membro da família de alguém que está tentando processá-los ou de um político. Eles querem que ele faça certas coisas só para dar uma lição neles. Então, os cartéis não têm vindo aos Estados Unidos para sequestrar figuras proeminentes por 4 ou 6 milhões de dólares. Isso é uma quantia insignificante de dinheiro para eles. E eles não querem esse tipo de atenção. Eles já estão recebendo muito mais atenção do que gostariam sob a administração atual. Então, fazer algo assim não faria sentido nenhum. Não, esse é um bom ponto. É algo que eu acho que para muitos de nós, de fora, quando você vê, você só pensa na fronteira e, claro, em algumas das atividades no México. Como você disse, isso não faz sentido. Ainda há muitas perguntas sem resposta. Agora, na terceira semana do caso, você ainda espera um final feliz de alguma forma. Greg Rogers, ex-agente especial do FBI, bem-vindo ao Law and Crime. Obrigado por participar. É um prazer, obrigado. Se você tiver informações sobre Nancy Guthrie, entre em contato com o xerife do condado de Pima pelo número 5-20300 e 51.900. E você também pode entrar em contato com o 1-800-CALL-FBI ou acessar tipsfbi.gov. Isso é tudo para o programa apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Agora também transmitimos pelo Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.